Sou um cara que já viveu o suficiente para saber melhor e ainda sou jovem o suficiente para não me importar. Esse é meu lema, de qualquer forma, ou era até o que estou prestes a contar acontecer. Além de beber, pessoalmente, não consumo nenhuma substância, mas não julgo nem me importo se você as usar. O que você faz é problema seu, mas, quanto à bebida, sou como um peixe. Consigo competir com os melhores bebedores. Tudo isso é relevante para a história. Mesmo não fazendo uso de nenhuma substância alteradora da mente, parece que me relaciono com várias pessoas que o fazem. Um amigo meu me ligou informando sobre uma festa louca de um final de semana inteiro no meio do bosque que estava por vir. Quando meus amigos fazem uma festa, sempre parece ser um evento que parece o fim do mundo. Era tarde no outono no interior de Nova York. Se você não está familiarizado com o interior de Nova York, é lindo. Nada além de bosques em todas as direções, muitas áreas de acampamento excelentes. É o paraíso dos amantes da natureza. Tenho 1,90 metros de altura e, na época, estava com bons 100 kg. Preparei minha caminhonete, uma Chevy 2500, limpei-a primeiro e a preparei para dormir. Gosto de acampar, mas detesto dormir no chão. Então, coloquei 2 colchões no fundo, com 3 travesseiros e 2 edredos. Enchi minhas caixas térmicas, uma com comida e outra com cerveja e licor. Disse-o até logo para meu pai e peguei a estrada rumo a essa festa. Por volta das 18 horas, cheguei. Gosto de chegar na moda, sabe? Embora não tenha medo de trabalho duro, não tinha ideia se planejava ficar o tempo todo, então, não estava disposto a chegar e preparar tudo para eles. A área em questão ficava em uma estrada de terra, bem longe do caminho batido, uma pequena área aberta de árvores levava a uma área aberta cercada por árvores. Quando cheguei, fiquei impressionado. Deve haver mais de 20 veículos estacionados lá. Havia também 10 banheiros portáteis, além dos carros, à esquerda, ao lado da parede de árvores. Olhando para a direita, podia ver pessoas sentadas em torno de uma área preparando uma fogueira. Mais adiante, havia um projetor montado em uma tela branca improvisada. Fui imediatamente atingido por um cheiro, ao mesmo tempo, desagradável e delicioso, vindo de uma certa planta. Fiquei olhando para o lado direito, onde havia 2 grelhas funcionando, cozinhando linguiças e hambúrgueres. Certamente, havia um cara cozinhando nas duas, com um cigarro na boca. Fiz uma careta por dentro. Bem, aqui vamos nós de novo, pensei, lidando com meus amigos mentalmente suprimidos e sua diversão com algo que ainda não entendo. De qualquer forma, estacionei minha caminhonete perto da fogueira, sem me importar com o fato de que um cara estava tentando me dizer onde estacionar. Sorri ao sair da caminhonete, ficando acima dele, e perguntei: quer uma cerveja gelada? Não estou com vontade de ficar indo e vindo, e não vou carregar meu refrigerador mais do que o necessário. Ele riu e apertou minha mão, apresentando-se. Foi então que percebi que não conhecia muitas dessas pessoas. Entreguei-lhe uma cerveja, tranquei minha caminhonete e fui procurar meu amigo que me convidou para cá. O encontrei terminando de montar a tela do projetor. Perguntei o que ele planejava mostrar. Música, meu amigo, música. Temos que deixar as mulheres no clima para se divertir. Ele pensava ser um conquistador, e eu o humorei nisso. Ele colocou o que chamava de música para tocar e acendeu um cigarro. Ele me informou que mais pessoas estavam chegando e que seria um fim de semana incrível. Acendi um cigarro e informei que estava ali apenas pelas mulheres. Ele olhou para fora e sorriu para onde eu havia estacionado. Boa vista daqui, ele disse, pescando com o tipo certo de isca também. Rimos juntos. Avancei algumas horas, era cerca de 23 horas. Nenhuma das garotas realmente chamou minha atenção. Sou exigente e tenho um tipo específico para a futura esposa. Voltei para o meu refrigerador e peguei meu Johnny Walker. Pensei que poderia muito bem ficar animado e dormir, depois ir para casa amanhã. Então,
Me virei para ver uma garota que não tinha visto antes. Ela estava conversando com as outras pessoas e se juntou a um grupo passando um baseado. Me aproximei do meu amigo sem nem olhar para ele e perguntei: cara, quem é a garota da jaqueta de couro rosa? Depois do que pareceu 5 minutos, me virei para olhá-lo com a expressão séria que tenho quando vejo algo que quero. Ele nem estava prestando atenção. Perguntei novamente, e ele virou para mim dizendo: Luke? Então, pela terceira vez, perguntei: quem é a garota da jaqueta de couro rosa? Ele respondeu: não faço ideia, meu amigo. Eu te disse que muitas pessoas viriam. Eu o encarei e ele começou a rir. Lembrei-me de que ele estava olhando para algo e perguntei o que era. Ele disse que achava que viu algo na linha das árvores, mas provavelmente era o fogo brincando com as sombras. Estava barulhento com a música tocando, e todos estavam se sentindo bem. Deixei pra lá e fui até a garota da jaqueta de couro rosa. Me apresentei e perguntei o nome dela. Ela era linda, com longos cabelos loiros sujos, olhos azuis gélidos e pele clara. Era baixinha também, atendendo a maioria dos meus critérios, o que era incrível. Ela se virou para mim e sorriu. Eu poderia ter derretido ali mesmo. Então, ela disse: gostaria de saber? Atitude. Sim, estava encantado. Começamos a conversar mais um pouco. Ela era um pouco estranha, no entanto. Continuava olhando para o espaço enquanto falávamos, mantendo o ritmo perfeito da conversa para alguém sob efeito de substâncias alteradoras da mente. Enquanto olhava para o espaço, parou abruptamente e voltou para o grupo de pessoas com quem eu tinha conseguido puxá-la alguns minutos antes. Então, me juntei a eles também. Depois de mais uma hora, o grupo se dividiu em 3 unidades separadas. A garota estava feliz em sentar na traseira da minha caminhonete comigo em nosso grupo. Ela mantinha o olhar distante de 100 jardas, porém. Meu amigo me puxou de lado e perguntou sobre isso. Disse que não fazia ideia, então ele me disse que ela não era a única estranha que apareceu. Mesmo com seu estado mental, ele sabia que não devia apontar diretamente para alguém. Ele acenou na direção de um homem, então o deixei falar, enquanto observava o homem. Ele era estranho, parecia sem teto, mal falava e se movimentava desajeitadamente. Suas roupas estavam sujas, e seu casaco era velho e esfarrapado. Ele tinha uma garrafa de vodka na mão direita e dava um gole de vez em quando. Continuava falando algo sobre ter que fazer xixi. Eram cerca de 2 horas da manhã nesse ponto. Meu amigo disse algo sobre todos irem ao banheiro antes de apagar todas as luzes, então as garotas foram todas ao banheiro rapidamente, exceto a garota da jaqueta rosa. Ela ficou sentada na traseira da minha caminhonete comigo, então me juntei a ela, e informei que, se ela quisesse, poderia compartilhar a cama da minha caminhonete comigo. Ela teria sua própria cama, travesseiro e cobertor. Ela sorriu, me empurrando para trás e me dando um beijo que nunca esquecerei. Ela tinha fumado e bebido a noite toda, mas tinha um gosto de ar fresco, doce e suave. Eu estava completamente acordado então. Algumas das garotas estavam voltando para as barracas. Ela disse: não vá a lugar nenhum, já volto. Ela saiu de cima de mim na traseira da caminhonete muito rápido. Eu levantei rápido e olhei para garantir que ela estivesse bem. Ela nem fez um som e já estava indo na direção dos banheiros. Tive uma ótima vista dela se afastando enquanto sorria para mim mesmo. Vi o cara estranho com a garrafa de vodka. Ele estava indo em direção aos banheiros, cerca de 20 pés atrás dela. Sou um homem cavalheiro, criado no sul, então também desci da traseira da caminhonete. Agora era mesmo, tão graciosamente quanto ela havia sido. Bati no chão, e doeu, mas me levantei rápido para ir em direção aos banheiros, onde ela foi e o homem a seguiu. Meu amigo me parou para ter certeza de que eu estava bem. Eu estava tentando apressá-lo porque não queria que nada acontecesse com ela. Então,
Quando me certifiquei de que ele sabia que eu estava bem em seu estado de embriaguez, comecei a andar muito rápido em direção aos banheiros. Tive todas as imagens mentais ruins do que encontraria quando chegasse aos banheiros. Estava a cerca de 30 metros dos banheiros quando todos foram abalados até o âmago por um grito. Não era humano. Parecia uma mistura entre animais e humanos. Os banheiros portáteis estavam em filas de 5. A fileira de trás era mais próxima das árvores e tinha sido derrubada, e vi sangue por toda parte. Minha arma estava em minha mão e minha lanterna na outra. O último banheiro à esquerda, da fila de 5, era de onde começava o rastro de sangue, levando para as árvores. Havia a garrafa de vodka completamente intacta. O cheiro de sangue e um cheiro podre enchia meu nariz naquele momento, e o casaco do homem estava rasgado nas árvores com sangue por toda parte. Havia cabelo por toda parte. Estava suando nesse ponto, aterrorizado. Tudo aconteceu tão rápido. Vi o braço do homem coberto de cabelo, e ele não estava mais. Segurei um reflexo de ânsias enquanto uma ramificação estalava. Instantaneamente, a lanterna foi em direção ao barulho. Pude distinguir o que sobrou do corpo do homem. Ele estava sem um braço, uma mão, metade inferior e cabeça. Isso não foi tudo. Ele teve pedaços arrancados do que restou dele. Então, o que só posso descrever como uma mão branca e peluda se enfiou em seu externo. Estava coberta de um líquido preto espesso, quase como piche. Absorvi tudo rapidamente, e me dei conta de que a coisa que fez isso estava atrás do corpo dele. A criatura tinha um olho azul gélido, que estava inchado e lacrimejante, e um olho âmbar dourado. A lanterna que eu tinha iluminava tudo. Era como algum tipo de filme de terror repugnante, como se algum tipo de urso estivesse rasgando um robô. Se eu estivesse em um filme de ficção científica, a coisa mais importante me atingiu pouco antes das outras estarem a cerca de 6 metros de mim. Esta criatura estava usando uma jaqueta de couro rosa. Pude distinguir o zíper da parte inferior direita, como se estivesse segurando o corpo do homem para se esconder. Aqui está o texto traduzido e formatado. Justo quando todos estavam a cerca de 5 metros de mim, ele lançou o corpo do homem, me jogando para trás em direção a todos. O que aconteceu depois foi caos, gritos, vômitos e correria. A única pessoa em seus juízos era eu, e mesmo para mim, nada disso fazia sentido. Eu estava empurrando as pessoas para chegar até minha caminhonete. Peguei Tommy e o levei até minha caminhonete, jogando-o pela porta do lado do motorista. Então, entrei enquanto ouvia o uivo mais triste que já ouvirá, uma mistura de tristeza e anseio vinha das árvores para onde aquela coisa tinha desaparecido. Meu amigo e eu estávamos na estrada indo para a casa dele quando finalmente dissemos algo um para o outro. Ele me agradeceu por tê-lo ajudado, mas eu apenas balancei a cabeça. Nenhum de nós dormiu naquela noite, e ninguém falou sobre isso. Voltamos de manhã para pegar o carro do meu amigo e todas as suas coisas. Não havia nada lá para confirmar que algo aconteceu, nenhum sangue no chão, nenhuma parte nas árvores, nenhuma roupa rasgada. E eu não faço ideia do que aconteceu naquela noite. Eu não sou leigo em criptídeos, isso não foi uma história inventada para te manter acordado. Eu estava apenas compartilhando algo que aconteceu comigo com você. Quem era a garota da jaqueta de couro rosa e aquele estranho homem na jaqueta que tinha cabelos por todo o braço e cheirava a fezes e sujeira não lavada? Quando o torso dele foi jogado em mim, também estava cabeludo, e seu sangue era mais como uma espécie de gosma negra espessa. Também havia sangue vermelho humano no chão perto dos banheiros químicos. Por sanidade, talvez aquele homem fosse um skinwalker. Estou bem em dizer isso em voz alta, claro, tudo bem. Mas e a garota com a jaqueta de couro rosa? Estavam eles caçando um ao outro? Quanto mais eu pensei naquela noite, mais percebi que ela estava encarando ele, não olhando para o espaço. Ela esperou até que as outras garotas estivessem voltando dos banheiros antes de se aproximar delas.
As mulheres vão ao banheiro em grupos por segurança e para conversar. Acho que tudo foi planejado. O que pode fazer isso com um skinwalker, porém? Li algumas coisas bem assustadoras sobre eles. Não sei o que dizer, exceto que, se ela não estivesse lá naquela noite, alguém poderia ter morrido. Alguém está caçando skinwalkers no norte de Nova York. Ainda não consigo explicar o que aconteceu no acampamento de escoteiras há uma década. Gostaria de começar dizendo que sou um cético, pelo menos em sua maior parte. Eu acredito que criptídeos, fantasmas e outros fenômenos existam, mas também acredito que a melhor maneira de provar inequivocamente que eles realmente existem é eliminar qualquer explicação possível para o que poderiam ser acontecimentos mundanos do dia a dia. Talvez aquela estranha criatura que seguia você simplesmente fosse um urso doente com sarna ou um coiote. Talvez os ruídos vindos do porão sejam do alicerce da casa se acomodando ou de ratos vivendo nos dutos de ventilação. Mas talvez não sejam. Talvez aquela estranha criatura seja um lobisomem, ou um chupacabra, ou um parente do pé grande. Talvez um espírito ou demônio esteja fazendo aqueles ruídos no seu porão afinal. A única maneira de descobrir com certeza é investigando minuciosamente, pesquisando e coletando evidências. Sou cientista animal e biólogo por profissão, e a importância da coleta de dados foi martelada em mim por anos. Acredito que isso se aplica tanto a fenômenos inexplicados quanto à pesquisa científica estruturada e física. Tive duas experiências em minha vida que absolutamente não consigo explicar de forma alguma. Pensei nelas muito ao longo dos anos e as revisito constantemente, pesquisando possibilidades para o que poderia ter acontecido, e nunca encontrei explicações satisfatórias. Vamos começar do começo. Nasci e cresci em Kansas City, Kansas, a cerca de 15 ou 20 minutos da fronteira com Missouri, então boa parte da minha infância foi dividida entre os dois estados. Quando era criança, eu participava dos escoteiros, assim como várias amigas minhas. Sempre fui e ainda sou uma amante de tudo relacionado à natureza e acampamentos, então é claro que fui em todas as viagens de acampamento oferecidas pelos escoteiros. Chegou a quarta série e minha tropa estava fazendo planos para uma incrível viagem de acampamento no oeste do Missouri, cerca de 1 hora de onde morávamos. O acampamento, que chamarei de acampamento Teia, estava situado no meio de uma floresta e oferecia muitas trilhas para caminhar e explorar. Havia também uma cabana de madeira enorme para dormir. Finalmente chegou o fim de semana reservado para irmos ao acampamento Teia, e eu mal conseguia ficar parada durante a viagem de carro. Quando chegamos ao acampamento, todos correram para a cabana para encontrar os melhores lugares para colocar seus sacos de dormir e bagagens, para que pudéssemos sair e brincar do lado de fora. Havia cerca de 15 ou mais meninas e 5 ou 6 pais, incluindo minha própria mãe, nessa viagem. Discutimos e brigamos, como crianças fazem, sobre quem dormiria em qual quarto e quem dormiria ao lado de quem. Então comecei a desfazer minhas malas e fazer planos para a noite. Iríamos brincar de esconde-esconde e pega-pega, fazer uma fogueira, preparar mix de trilha com M&M's extras e gotas de chocolate, ficar acordadas até tarde falando sobre livros, filmes, meninos, histórias de fantasmas da escola e qualquer outra coisa que meninas de 10 anos gostem de conversar. Em certo momento, enquanto estávamos brincando de pega-pega, precisei correr até a cabana para ir ao banheiro e pegar minha garrafa de água na minha mochila. Minha melhor amiga na época, Kira, veio comigo. Entramos na cabana, fizemos nossas coisas, e quando estávamos nos preparando para sair, a porta do quarto em que estávamos fechou sozinha. Sabíamos com certeza que éramos as únicas dentro e é pouco provável que isso pudesse ter sido causado por uma corrente de ar. Estávamos em um quarto interno e a cabana tinha sido renovada recentemente. Não estava nada ventoso. Claro, Kira e eu brincamos sobre ser um fantasma e a cabana estar assombrada e blá, 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 antes de sair correndo de volta para fora. Mas agora me pergunto se havia mais verdade nessa piada do que eu havia antecipado.
O resto da noite seguiu mais ou menos normalmente. Fizemos cachorros quentes e assimores para o jantar, comemos um pouco do mix de trilha como um lanche tarde da noite e nos preparamos para dormir. Kira e eu dormimos uma ao lado da outra e estávamos animadas para contar histórias assustadoras e falar sobre Harry Potter, Yu-Gi-Oh! E Pokémon. Eventualmente decidimos que era hora de dormir. Kira dormiu rapidamente e eu estava ficando bastante cansada. No entanto, eu tinha uma sensação intensa de medo e desconforto no fundo do estômago. Atribuí isso ao fato de estar com medo de fantasmas e da cabana estar assombrada. Finalmente adormeci e tinha estado descansando pacificamente por algumas horas quando, de repente, acordei sentindo uma dor intensa, chorando, mal segurando o grito. Todo o meu corpo parecia queimar, minha cabeça estava girando, minha visão estava embaçada e eu estava com febre alta. Cambaleei para fora do meu quarto e encontrei minha mãe. Ela e os outros pais acordaram, acendendo as luzes para ver o que estava acontecendo. Acontece que o que me afligia era um caso muito grave e horrível de urticária. Todo o meu corpo, dos pés ao rosto, estava coberto de manchas vermelhas inchadas e irritantes, e não havia alívio para o coçar. Desde então, tive múltiplas fraturas e amidalite tão grave que tive que receber esteroides injetados apenas para reduzir o inchaço o suficiente para engolir água. E mesmo esses incidentes foram menos dolorosos do que essas urticárias. Minha mãe, uma ex-enfermeira, me pegou, me levou para o banheiro, me colocou debaixo de um chuveiro frio para ajudar a aliviar a queimação e a coceira. Fiquei naquele chuveiro por pelo menos meia hora e, meu Deus, foi celestial. Enquanto eu estava lá dentro, minha mãe encontrou um pouco de Benadryl para me dar e uma pomada para passar nas piores partes das minhas urticárias. Tomei o Benadryl, deixei minha mãe aplicar a pomada e então desmaiei de exaustão assim que vesti meu pijama e entrei no meu saco de dormir. Na manhã seguinte, minhas urticárias tinham desaparecido para algumas manchas rosadas suaves e a dor e a coceira haviam diminuído bastante. Quando cheguei em casa mais tarde naquele dia, elas haviam praticamente desaparecido. Minha mãe e eu tentamos pensar no que poderia ter causado as urticárias. Não tenho alergias alimentares, embora tenha alergias nasais muito leves ao pólen na primavera, mas isso era outono. Não poderia ter sido era venenosa, não é como se eu estivesse rolando em plantas aleatórias na floresta ou brincando em qualquer lugar além da grama na frente da cabana. Não tenho alergias cutâneas a plantas ou fungos que poderiam existir no acampamento Teia. Vivi nessa área minha vida inteira e nunca tive reações como essa antes, ou desde então, para ser honesta. Algo mais a se notar é que havia quase 20 outras pessoas nessa viagem. Por que fui a única afetada? Minha mãe, que se interessa por espíritos, energias positivas e negativas e leituras psíquicas há vários anos, acha que sou sensível a espíritos e energias. Eu, sendo o cético argumentativo que sou, atribuí esses sentimentos ao meu transtorno de ansiedade e ao fato de estar no espectro do autismo. Mas honestamente, não posso culpá-la por se envolver no que pode ser considerado por alguns como crenças heréticas. Ela foi criada em um ambiente abusivo, que usava uma versão falsificada do cristianismo para justificar o tormento físico e emocional dela e de seus irmãos. Seja como for, estou muito orgulhosa dela por aprender a se amar e encontrar suas próprias crenças e valores. Talvez a razão pela qual fui a única a ficar doente na viagem realmente fosse por causa de uma sensibilidade ao sobrenatural. Não posso dizer que realmente acredito que seja o caso, mas minha mãe parece acreditar, e faz sentido tanto quanto qualquer outra explicação. Depois dessa infeliz viagem de acampamento, passei algumas noites na casa de Kira, fazendo uma tempestade de ideias sobre o que poderia ter causado minha reação e o que poderia estar vivendo ou existindo no acampamento Teia, mas nunca chegamos a nenhuma conclusão. Passaram-se cerca de 14 anos desde então e esse foi o único momento em que tive urticárias, apesar de ter ido ao mesmo acampamento anos depois e ter vivido e trabalhado em ambientes muito semelhantes, na mesma região do país. Foi verdadeiramente bizarro. Talvez houvesse mais naquela sensação de desconforto do que eu pensava originalmente. Avance 4 anos para o ensino médio.
Estou na 8ª série e minha tropa de escoteiras tinha diminuído para apenas eu e outras 3 meninas. Kira e eu ainda éramos melhores amigas, mas ela saiu dos escoteiros para se concentrar em outros interesses. As outras 3 meninas eram todas adoráveis e gentis, e eu me dava muito bem com elas. Era outono novamente e estávamos planejando uma viagem de acampamento sazonal. Eventualmente, decidimos voltar para o acampamento Teia, planejando fazer algumas caminhadas, identificação de plantas e vida selvagem, e trabalhar para completar nossos prêmios de prata. Brincamos sobre como eu tinha ficado doente dos fantasmas da última vez que estivemos no acampamento Teia, mas no geral estávamos animadas para a viagem. O fim de semana da viagem chegou e fizemos a viagem até o local do acampamento, com um dos nossos líderes atuando como motorista. Tudo parecia exatamente como eu me lembrava, com belas paisagens silvestres, folhas vermelhas e laranjas vibrantes nas árvores, ar fresco e áreas naturais expansivas para vagar e explorar. Fantasmas, urticárias e sentimentos de inquietação estavam na parte de trás da minha mente e eram as menores das minhas preocupações por algumas horas, pelo menos. As outras meninas e eu fizemos alguns planos para a tarde e a noite. 2 delas, Eva e Courtney, e eu queríamos caminhar pelas trilhas da área e procurar pegadas de animais e plantas interessantes para nos exercitarmos. A terceira menina, Jaime, não estava se sentindo bem para caminhar e ficou para trás com nosso motorista na cabana para preparar o jantar e discutir o que fazer para o café da manhã no dia seguinte. Eva, Courtney e eu decidimos caminhar pela trilha principal, que dava cerca de 2 milhas de ida e volta. Circulava para fora da nossa cabana, atravessava uma encosta, passava pela casa do dono do acampamento e por uma parte densamente arborizada da área. Éramos todas grandes entusiastas da natureza e pensamos que poderíamos lidar com qualquer coisa que a floresta nos jogasse. Eu e Eva queríamos ser veterinárias exóticas na época, e Courtney frequentemente ia caçar com o pai. Todas nós tínhamos uma boa experiência em acampamentos e caminhadas. Partimos com um ânimo e sorrisos nos rostos, prontas para fingir ser exploradoras e fazer algumas descobertas legais. Se ao menos soubéssemos o que descobriríamos exatamente naquela caminhada. Chegamos ao ponto médio da trilha quando, de repente, ficou completamente silencioso na floresta. Se você sabe algo sobre camping, caminhadas ou sobrevivência na selva, sabe que isso nunca é um bom sinal. Foi então que vimos um estranho monte indistinguível no caminho, a vários metros à nossa frente. Curiosas, nos aproximamos para verificar o que era. Eu gostaria agora de ter parado naquele momento, ter voltado assim que ficou em silêncio, mas éramos curiosas, meninas de 13 e 14 anos, pensando que éramos invencíveis. Nos aproximamos do estranho monte e começamos a ver o que era. Uma sensação de pavor me envolveu quando percebi exatamente com o que tínhamos nos deparado. No caminho à nossa frente estava um cervo completamente eviscerado. A parte de cima da cabeça estava no meio do caminho, as orelhas e o focinho estavam intactos, mas os olhos haviam desaparecido. A mandíbula inferior e parte do pescoço haviam sido arrancadas, expondo a língua, traqueia e esôfago. A medula espinhal estava pendurada na parte de trás da cabeça, quebrada ao meio, embora a outra metade não estivesse em lugar nenhum. Ao lado do caminho estavam alguns dos órgãos do pobre cervo, intestinos esticados por vários metros, fígado e estômago próximos, mas era só isso. Sem torso, sem pulmões, coração ou pernas, ou ossos aleatórios, e talvez o mais perturbador, absolutamente nenhum sangue. Sem pegadas do que poderia ter matado ou comido o cervo. Já fiz inúmeras dissecações de animais desde então e vi o suficiente de cadáveres de abatedouros e procedimentos para fazer até os amantes de carne mais convictos se tornarem vegetarianos. Mas isso, continua sendo uma das coisas mais gráficas e perturbadoras que já vi, e pensar nisso ainda me deixa nauseada até hoje. O que diabos? Courtney sussurrou baixinho enquanto nos aproximávamos do cervo. Eva estava completamente sem palavras, de olhos arregalados e congelada de medo. O que diabos fez isso? Perguntei a Courtney, assumindo que ela sabia mais sobre predadores locais por causa de sua experiência em caça. Não sei.
Não poderia ter sido coiotes. Eles geralmente caçam animais pequenos e nunca deixariam um cervo aqui, no meio do caminho, perto de humanos assim. Eles são carniceiros, comeriam tudo isso, disse ela. Tirei meu risível canivete do bolso. Você acha que poderia ter sido uma onça parda? Eu sei que elas foram avistadas algumas vezes em Kansas e Missouri. Duvido. Não houve muitos avistamentos perto desta área e um animal tão grande certamente teria sido avistado por um dos trabalhadores do acampamento, e eles teriam fechado o acampamento. Elas tendem a ser bastante perceptíveis por aqui e são monitoradas extensivamente por autoridades da vida selvagem. Ficamos todos em silêncio por um momento, um sentimento de pavor se acumulando em meu estômago, e fui instantaneamente transportada de volta para 4 anos atrás, quando tive exatamente a mesma sensação neste mesmo acampamento. Não há grandes predadores no oeste do Missouri. Temos coiotes, raposas e linces, mas nada que pudesse ou fizesse algo assim a um cervo adulto e totalmente crescido. Sem ursos, sem lobos, muito raramente onças pardas, como Courtney disse, teríamos sido notificados se houvesse uma onça parda na área. Elas tendem a ser bem perceptíveis por aqui e são monitoradas extensivamente por autoridades da vida selvagem. Nos olhamos e chegamos a um acordo silencioso para sair dali o mais rápido possível. Saímos correndo a toda velocidade pela trilha. Quando chegamos de volta ao acampamento, irrompemos pelas portas da cabana ofegantes e falando incoerentemente, assustando Jaime, nosso motorista, que nos olharam como se fôssemos loucas. Eva e eu estávamos segurando as lágrimas. Nós duas éramos umas choronas enormes e nunca tínhamos visto um filme de terror antes, quanto mais um animal morto e despedaçado. Courtney estava de olhos arregalados e sem palavras, parecia estar à beira de um ataque de pânico. Explicamos o que vimos para Jaime e para o nosso motorista, e ambos ficaram visivelmente desconfortáveis. Estávamos tão assustadas que acabamos ficando dentro da cabana jogando cartas, trabalhando em tarefas escritas para os requisitos de distintivo e conversando sobre besteiras aleatórias para nos distrair pelo resto da noite. Todos dormimos inquietos quando finalmente fomos para a cama naquela noite. Eu não conseguia dormir, parecia que passaram horas porque estava paranoica, achando que alguém ou algo estava nos observando pelas janelas da cabana. Nós empacotamos e saímos cedo na manhã seguinte. Conversei com as outras meninas durante a viagem de carro de volta para casa, e todas sentiram que estavam sendo observadas na noite anterior também. Desnecessário dizer que foi a última vez que qualquer uma de nós foi ao acampamento Teia. Pelo lado bom, pelo menos eu não tive urticária desta vez. Infelizmente, nossa tropa de acampamento meio que se desfez depois disso. Simplesmente não tínhamos motivação para continuar nada relacionado a acampamentos, ou mesmo ao escotismo em geral. Todas nós ganhamos nossos prêmios de prata no final do ano do 8º ano, e depois deixamos as escoteiras no início do ensino médio. Estou apenas grata por nenhuma de nós ter sido ferida ou terrivelmente marcada mentalmente pela experiência, o que poderia ter sido potencialmente perigoso ou até mortal. Tenho 24 anos agora e ainda mantenho contato com a Eva, Courtney, Jaime e Kira, e fico feliz em dizer que estamos todas indo muito bem e não tivemos mais encontros com criaturas estranhas, animais eviscerados ou fantasmas. Jaime e Eva estão casadas e se tornaram professora e fisioterapeuta, respectivamente. Kira é uma artista incrível e ganha vida com suas comissões de arte. Courtney é uma treinadora profissional de cavalos extremamente talentosa. E eu me mudei para o Oregon, continuando minha educação para obter um doutorado em Biologia da Vida Selvagem, para continuar aprendendo sobre e ajudando os animais e plantas selvagens que tanto amo. E, se você está curioso, estou estudando a relação entre a saúde de anfíbios nativos e práticas agrícolas no noroeste do Pacífico para minha tese. De qualquer forma, quem sabe talvez eu encontre outra ocorrência estranha e inexplicável na floresta. Talvez eu encontre o pé grande, ou talvez eu encontre algumas respostas para o que exatamente aconteceu no acampamento Teia, mas no fim das contas, essas duas experiências são porque não posso me considerar 100% cética.
Não tenho absolutamente nenhuma explicação para nenhuma delas. Pesquisei plantas, animais, fungos, lendas locais e até condições mentais que poderiam causar urticária ou um medo e paranoia tão intensos, e nunca encontrei respostas que fizessem sentido. Na melhor das hipóteses, é uma história de fantasma divertida para contar aos amigos e conhecidos, e na pior das hipóteses, há alguma criatura ou espírito desconhecido e horrível vivendo nas florestas do oeste de Missouri, eviscerando animais e aterrorizando aqueles que se aventuram muito longe na floresta,